Você sabia que, em média, as pessoas perdem quase 2 horas por dia devido à falta de produtividade no trabalho? Imagine o impacto que isso tem ao longo de uma semana ou até mesmo de um mês. Por isso, nesse episódio, eu vou te entregar 3 passos simples para ser mais produtivo no trabalho e, com isso, conquistar mais resultado com menos tempo. E no final do vídeo, claro, eu te entrego uma dica bônus sobre produtividade. Vai lá? Olá, meu querido e minha querida, me chamo Christian Tertuliano e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar em sua evolução profissional. Quando o assunto é produtividade profissional, você precisa entender que não existe uma fórmula mágica que vai te resolver tudo. Você vai precisar construir uma boa estratégia para conquistar a produtividade que você deseja. Fazer mais com menos é um dos principais aspectos dessa estratégia. E para isso, você vai precisar ter alguns hábitos que são simples, mas que são poderosos. O primeiro passo é organizar o que precisa ser feito. É literalmente você organizar tudo o que você precisa fazer. Com suas atividades organizadas, você consegue ter a mente muito mais livre para pensar estratégias de produtividade em relação a tudo que você precisa fazer. Essa organização, ela pode ser feita em qualquer ferramenta, seja um caderno, uma agenda, no computador ou até mesmo em aplicativo de celular, não importa. O importante é criar essa organização das coisas que precisam ser feitas. Criando, por exemplo, listas de atividades para o seu dia a dia, ou até mesmo criar listas semanais, que geralmente é o que as pessoas mais fazem, ou até mesmo criar listas maiores, como mensais, a cada 3 meses e por aí vai. Nesse caso, você precisa testar e entender o que mais funciona para você. O importante é você realmente organizar tudo o que precisa fazer dentro de alguma ferramenta. Quando você organiza todas as atividades em alguma ferramenta, você não precisa mais ficar perdendo tempo e nem energia tentando lembrar de tudo o que precisa ser feito a todo momento, porque está tudo ali na ferramenta. A sua mente fica livre para focar apenas no que realmente importa, que é o planejamento e a execução das suas atividades. O segundo passo é planejar o que foi organizado. Depois que você organizou tudo o que precisa ser feito, agora é a hora de você realizar um planejamento em cima dessas atividades. Eu sei que nenhum plano resiste a um campo de batalha, mas não ter um plano é como navegar sem bússola em um alto mar. Não vai dar certo. Existem vários tipos de critério para você realizar o seu planejamento em cima das suas atividades, mas um dos principais critérios é saber priorizar o que precisa ser feito. Quando você for priorizar suas atividades, seja estratégico. Elabore, por exemplo, uma sequência em que suas atividades precisam ser executadas, priorizando aquelas que, em seu ponto de vista, são as que mais podem gerar resultados, deixando para depois ou até mesmo eliminando as atividades que não geram resultados e que podem ficar para depois. Quando você planeja suas atividades, você consegue se livrar de qualquer desperdício de tempo e energia em atividades que não precisariam ser executadas naquele momento. O terceiro passo é executar o que foi planejado. Depois que você planejou suas atividades, não tem mais o que fazer, agora realmente é executar. Parece óbvio esse passo, e realmente é, mas nem sempre óbvio é tão óbvio assim, e eu vou te dizer por quê. Existem vários problemas que podem atrapalhar a execução de atividades, e um dos principais, com certeza, é a procrastinação. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, pois vai existir episódios específicos sobre esse tema, mas de forma geral, a procrastinação acontece sempre quando adiamos uma atividade que poderia ser feita naquele momento. E vamos adiando, e vamos adiando, e vamos adiando. No último segundo a gente resolve fazer. O problema é que a gente faz com baixa qualidade. Ou pior dos casos, a gente acaba desistindo de fazer o que era para ser feito. Em ambos os casos, a nossa produtividade é destruída pela nossa procrastinação. Para ajudar com a procrastinação, a organização e o planejamento são fundamentais, porque um dos principais motivos que faz com que você procrastine é não saber exatamente o que precisa ser feito. Mas olha só, se você não executar as atividades que você organizou e planejou, todo o tempo e energia que você investiu nisso, você acaba desperdiçando. O maior problema disso é que esse desperdício afeta a sua vida em modo geral. Pensa comigo, tudo que você faz, você precisa gastar
uma moeda que não tem mais volta, que é o seu tempo. O seu tempo basicamente é a sua vida. Se você não executa o que você organizou e planejou, você literalmente mata a sua própria vida em relação ao tempo que você gastou. Olha a gravidade de algo que parecia ser tão óbvio, mas que parece não ser tão óbvio assim, não é mesmo? Por isso, tenha a disciplina necessária para simplesmente fazer o que deve ser feito. Organização, planejamento e execução, esses 3 passos que na verdade são hábitos, é o básico para você conquistar produtividade em seu trabalho. Nos próximos episódios da playlist que vai aparecer aqui no card em cima, vamos conversar muito sobre ferramentas, técnicas e outras coisas sobre produtividade. Por isso, se inscreva no canal ativando o sininho para receber os próximos episódios que vão transformar sua produtividade no trabalho. Uma dica bônus é que além de você organizar suas atividades, é importante que você organize também o seu ambiente de trabalho. Seja ele físico ou virtual, não importa. De tal forma que seja fácil você entender exatamente como o seu ambiente funciona, para que você não gaste tempo e nem energia tentando entender o seu próprio ambiente de trabalho. O ideal é que sempre que você for interagir com o seu ambiente, você consiga extrair um máximo de velocidade em relação ao seu próprio ambiente, principalmente em atividades que são mecânicas. As atividades mecânicas são aquelas que não geram resultado, mas apoiam as tarefas que geram resultado. Por exemplo, organizar os relatórios em pastas, seja no espaço físico ou no virtual, não importa, é uma tarefa mecânica. Agora, preparar um relatório para ser apresentado é uma atividade que gera resultado. Mas e se você tivesse que preparar um relatório para ser apresentado, mas, por falta de organização, você não encontrasse esse relatório? Você estaria destruindo a sua produtividade em prol de uma atividade mecânica que não gera resultado. Então, identifique suas atividades mecânicas, que geralmente são aquelas que se repetem no seu dia a dia. Depois disso, organize todo o seu ambiente de trabalho para que qualquer atividade mecânica seja executada sem precisar pensar ou gastar o seu tempo. O grande objetivo aqui é justamente deixar o seu espaço de trabalho eficiente para que você consiga se concentrar apenas nas atividades que realmente importam. Para fechar o rolê, na década de 1950, um engenheiro chamado Cecil Parkinson criou o que hoje a gente conhece por Lei de Parkinson. Ele observou que o trabalho tende a se expandir para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Ou seja, se você der mais tempo para sua atividade, é provável que você procrastine e leve muito mais tempo para concluir o que precisa ser feito. Por exemplo, se você definir um prazo para concluir uma atividade, você terá muito mais chance de se concentrar e trabalhar de forma muito mais eficiente para você cumprir esse tal prazo. No entanto, se não houver um prazo definido, você pode acabar prolongando a atividade sem necessidade, destruindo assim a sua produtividade. Então, quando você for organizar e planejar suas atividades, lembre-se da lei de Parkinson e estabeleça prazos para proteger a sua produtividade no trabalho e na vida. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo episódio. Tchau!